é um sonho. Vocês sabem, né? Eu queria começar assim, já perguntando de cara para vocês. Aí pode uma pessoa só me responder, tá? Qual que tá o termo certo? É estresse ou estresse? Então, um voluntário, né? Para me responder assim, o que acha que tá o certo? Quem acha, levanta a mãozinha e se desmuta. Teve alguns que levantaram a mão, pode se desmutar. Para mim, são os dois, só que um em inglês e outro em português. Uhum, muito bem. Mas só isso já dá um estresse. Muito bem. Muito bem, exatamente. Né? Os dois estão certos, né? Porque um está em inglês e o outro está em português, mas só nesse processo de eu perguntar se está certo ou se está errado, eu já gerei estresse em vocês. Então, no tempo de resposta, né, enquanto eu aguardava aqui vocês para alguém responder para mim, já foi gerado um processo de estresse, um ciclo de estresse se formou. Alguém, né, ativou um campo específico do estresse e me respondeu. E eu vou mostrar isso depois, como é que funciona desse ciclo. Agora, o que vocês acham que é estresse? Respondida a minha pergunta aqui, né? Então, os dois termos estão certos. Eu vou usar o estresse, porque, né, estamos usando o português, mas na pronúncia acaba saindo estresse. Mas o que vocês acham? O que vocês conhecem de estresse? Aqui sim, aqui não vai ter nem certo nem errado. Aqui vocês já ouviram falar sobre o estresse. Aí pode uma pessoa também, né? Pra mim. Só tem um estressado, pelo jeito. O resto não tem. Deve ser, já causou outro estresse. Ninguém responde. Vamos lá, gurizada. Sim. Eu sou estressado por natureza. Só tu que está com o microfone aberto, Ribas, é por isso que só tu fala. Então abre o teu, abre o teu. Dá oportunidade para todos. Deixa eu dar. Isso, vem. Eu já não falar porque eu falo muito. Não, pode falar. Eu já falo muito, por isso. Ah, tá. Bom, estresse eu vejo como uma situação de ansiedade, de inconformidade, de agitação, que gera uma adrenalina. E depois pode gerar até uma depressão. É assim que eu vejo. Então, é uma situação não que tu perde o controle, tu fica indignado, ou fica ansioso. Para mim, é isso aí. Alguma coisa que foge do teu controle e gera uma adrenalina. Perde o controle, envolve, né, a ansiedade ali, pode daí gerar adrenalina e pode até gerar depressão, né? Luciana, né, que falou. Então tá, obrigada, Luciana. Isso. Tem mais alguém que queira compartilhar a sua visão de estresse? O que acha que é? Porque aqui não vai, aqui de novo, não vai ter certo e errado. É realmente a gente saber o que a gente já sabe, né? O que vocês conhecem de estresse? Para mim, estresse é um sentimento de descontrole, ou seja, eu já não estou mais comandando exatamente as coisas como normalmente eu consigo comandar. Então, tem algum evento que está me tirando do meu controle, né, mental. Aqui tem também, de novo, a ideia do descontrole, né? Perdi total controle, eu não estou mais conseguindo me organizar. E ele também vicia, né? Tu ter situações de estresse, tu acaba te viciando. Tu cria situações de adrenalina seguidamente. Eu sou um especialista em pânico, então tenho a síndrome de pânico, né? Então o estresse é uma coisa que convive comigo há muito tempo, né? E o físico já responde com dores há um bom tempo também. Né? Uhum. Então, o estresse para mim é um desequilíbrio, seria um desequilíbrio, né, do teu corpo e que tu até acostuma com ele. Uhum. Só para eu entender, tu tens o transtorno do pânico ou tu és o profissional que atende? Não, eu tenho. Eu estou melhor que o profissional, eu tenho o transtorno. Tá. Realmente, conhecimento aqui de base não falta, né, Ribas?
Posso dizer uma coisa? Outra Lise. Oi. Eu não vi quem levantou a mão primeiro. Oi, deixa eu... Oi, pode falar, Inês. Depois Só quero botar a palavra, o medo, só, é acrescentar essa palavra. Tá, anotado. Como gerador de estresse. Também pode... Outra Lise. Sim, Inês. Pode ser a angústia, a insegurança, a incerteza causa estresse. Uhum. Também? Angústia, insegurança. Então, angústia, insegurança e medo geram estresse. Sim, para mim. Tá. Eles não são estressores. Eles não são o que é estresse, melhor falando. Isso? São a causa do estresse. Muito Seria? bem. É o que a gente vai ver agora. Então, gostei muito da contribuição de vocês, assim, foi muito, muito legal. E acho que para o Ribas, talvez o que eu fale seja um tanto repetitivo, Ribas, mas eu gostei bastante do que tu trouxe também. Tá? Bom, como é que vocês acham que se manifesta? O Ribas respondeu que talvez, né, aqui tem a reação corporal. Mas e quem mais, né? Acha que sim, como é que a gente percebe? Né? Teve descontrole também que alguém falou, né? Que eu não consigo ver o nome de todo mundo, tá? Mas assim, teve descontrole. De que outras formas vocês acham que estresse se manifesta? Eu acho que na somatização, né? Às vezes a gente somatiza em alguma doença, em alguma dor, em alguma coisa. Isso eu acho que também pode ser resultado do estresse, né? Uhum. Perfeito, perfeito. Isolamento. Posso falar? Uhum. Pode falar. E a tristeza. Uhum. O que a pessoa fica muito triste, tipo, pode causar um estresse? Eu vou responder agora. Vou responder. Tá. Vou anotar, anotei aqui. Obrigada. Então, imagina. Então, tem uma questão de desregulação, tem uma perda de controle, tem somatização, tem efeito físico. Agora, eu queria, assim, que vocês pudessem ir pensando, né, que momentos vocês se sentiram estressados e como foi esse momento. Então, vocês podem só pensar, não precisam responder aqui essas perguntas, mas eu gostaria que vocês pudessem começar a pensar nesses momentos, porque agora eu vou falar um pouquinho, então, né, o que acontece nesse processo. Bom, quando a gente fala em estresse, né, especificamente estresse, a gente às vezes confunde com outras emoções, né? Então, como a angústia, o esgotamento, aí eu coloquei aqui a tristeza e a raiva. São emoções que são mais fáceis da gente confundir. Vocês já trouxeram num outro sentido, que eu achei muito legal, porque aqui você já tem, então, né, uma ideia mais próxima do que é realmente o estresse. Então, vocês falaram que talvez a angústia, o medo, a insegurança, né, a ansiedade causem estresse. E aqui é importante a gente fazer essa diferenciação. Estresse vai ser uma coisa, e isso tudo vai ser outra. Cada coisa vai ser uma coisa. Então, por exemplo, né, o que eu trouxe ali foi também o esgotamento, que vocês acabaram não falando, mas que é muito comum da gente ter também. Né? E o esgotamento, a gente fala aqui muito da questão de energia. Então, quanto de energia eu estou gastando, e isso também tem um tipo de retorno. Né? Então, o esgotamento é quando eu estou num excesso de gasto de energia, o retorno talvez venha, mas seja mínimo ou seja insuficiente, e eu não tenho tempo para me recuperar. Um exemplo de esgotamento que a gente vê com mais frequência é a questão de trabalho. Então, quando a gente está trabalhando fora ou trabalhando em casa, né, porque casa também dá trabalho, e muito trabalho. Então, às vezes a gente começa e vai, não para, gera esgotamento. E esgotamento é um processo diferente de estresse. A angústia, né, que às vezes a gente sente, chega a dar aquele aperto aqui no peito, também é um outro processo. Né? Quando a gente não está conseguindo nem acolher as nossas emoções, então possivelmente eu estou me sentindo triste, ou eu estou me sentindo mais ansiosa, ou então até com raiva, e ou eu não acolho aquela emoção, eu finjo que ela não está existindo, ou eu suprimo.
né? O que que eu suprimi? É eu diminuir, assim, até achar que eu não sinto mais nada. Então, as pessoas muitas vezes dizem assim, aquela pessoa é muito fria, ela não sente nada. Às vezes ela sente muito, mas ela segura numa intensidade tão grande, ela faz uma força para segurar tão grande que ela não consegue demonstrar. E a gente vai aprendendo, a gente vai conquistando habilidades. Então, se ela está fazendo isso por muitos anos, ela com certeza vai ficar bem habilidosa em segurar suas emoções. Então, não significa muitas vezes que ela não sinta. Ela sente, mas ela está muito habilidosa no segurar. O que necessariamente não faz bem, né? Porque a gente às vezes precisa demonstrar emoção. E, né, diferenciar também, por exemplo, a tristeza e a raiva, que são outros processos emocionais, né, com uma reação neuroquímica acontecendo também. Então, tem disparos, né, fisiológicos, tudo que eu estou falando aqui a gente vai sentir no corpo. Se eu estou me sentindo triste, é bem possível que vocês observem pela minha linguagem corporal, os meus ombros vão baixar, o meu rosto vai ficar mais para baixo também, os meus lábios vão ficar curvados. E a raiva, né, para dar um exemplo, e a raiva também, é o mesmo processo. Provavelmente vocês vão ver as têmporas ficarem muito mais ativadas, então vermelhas, vou ter suor, a minha pressão sanguínea vai aumentar, os meus lábios vão acabar ficando mais retos, os dentes vão aparecer mais, porque são processos que estão relacionados à nossa amígdala cerebral, né, de reação a algo. Então, cada um vai ter uma função diferente que a do estresse em si, que é o que a gente veio falar hoje. Então, né, o que é o estresse? Ele é uma descarga, então, de adrenalina e cortisol para reagir a uma situação de emergência ou pressão. Ele é um fenômeno sadio e natural. Ele é um ciclo. Então, teoricamente, quando a gente começa a estudar estresse, começa a entender o estresse, ele necessariamente não é um vilão. Ele não é algo que nos faça mal. Muito pelo contrário. O estresse em si é essencial para que a gente consiga se defender, se proteger ou resolver qualquer situação de emergência ou que envolva algum tipo de pressão. Ele pode nos ajudar até a tomar uma decisão. Mas aqui, o entendimento e conhecer como funciona o processo é importante para que a gente possa, então, lidar melhor com isso. Então, já dando a primeira dica de como lidar com o estresse, é, de fato, poder conhecer o processo e saber como ele funciona consigo. Quando eu perguntei ali se era estresse ou estresse, né, eu gerei um processo de estresse em vocês, mas eu também estou vivendo um processo de estresse do outro lado. Por exemplo, antes de vocês chegarem, né, eu estava aqui verificando se meu computador estava funcionando, se a internet estava ok, se o slide estava ok também, se não ia travar nada. E todo esse processo de estresse estava liberando ali a adrenalina para me colocar em ação e o cortisol, né, para combinar tudo isso e me colocar em movimento, né? E eu tá atenta aqui ao que eu vou falar para vocês, como eu vou falar e o que eu vou apresentar. Bom, quando vocês entraram, eu conectei, tudo funcionou, eu consegui colocar os slides, esse primeiro ciclo se fechou. Então, o processo de estresse em si vai ter também reações fisiológicas, mas não necessariamente ele pode ser vivido ou experienciado, experimentado como algo negativo. Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Sim, não, pode fazer assim com a mãozinha, não? Tá ok? Então tá. Bom, então o que é o estresse bom? Né? O que tem que faz parte da gente? Então não tem como a gente tirar o estresse do nosso corpo. Estamos lá no nosso dia, tem uma situação importante e que foge da norma, que foge à regra. Então, lá pelas tantas, a gente estava andando na calçada e a gente pisou em falso. Aquele pisou em falso, assim, mas a gente não caiu, não virou pé, tá tudo bem. Só que a gente pisou em falso, deu aquele deu um susto. Teve uma secreção de adrenalina e cortisol no nosso corpo que ativou diretamente o nosso sistema nervoso central simpático e ativou 2 processos que vão nos colocar em luta ou fuga. Esses processos ativados buscam
exatamente a mesma coisa. Eles só ativam diferente porque vai ser feita uma escolha para levar o mesmo resultado, que é ter sucesso e ter prazer. Lutar ou fugir. Na situação de tropeçar, talvez eu fugiria, porque, bom, eu tropecei, eu não vou cruzar mais esse caminho. Se eu pisei em falso, tropecei, não vou seguir por aqui. Lutar seria eu querer, retirar aquela pedra ou querer fazer alguma coisa. Mas, indo pelo meu exemplo aqui, eu pisei em falso, então a pedra continuou lá, eu decidi não passar mais por lá. Puxa, tive sucesso, olha que coisa boa, né? Eu não caí, eu não me machuquei, meu pé não virou, meu corpo entendeu o quê? Que bacana, Tarlise, fez o trabalho direitinho, olha ali, ó, a gente te ajudou a passar por isso sem nenhuma lesão. Automaticamente, o processo de secreção de adrenalina, cortisol, que está ocorrendo no nosso corpo, foi liberado em uma intensidade e depois ele tende a baixar. Quando esse gráfico começa a baixar, a gente começa então a sentir cansaço e necessidade de descansar. E aí vem aquela sensação assim de, que coisa, agora acho que eu tô ficando cansada, então eu vou dormir. Na situação que eu trouxe, bem provável que esse cansaço venha com alguma coisa assim, tipo, ufa, que alívio, acho que eu vou continuar andando agora com mais cuidado. Eu não vou necessariamente querer dormir depois que eu pisei em falso. Mas se a gente for pensar em outras situações de estresse, essa parte vai ficar um pouco mais clara. Por exemplo, uma situação que normalmente aparece, o processo de estresse com esse final, é pagar a conta. Pagar a conta é uma situação estressante. A gente tá lá vivendo a nossa vida bonitinha, no dia a dia. Aí, lá pelas tantas, a gente lembra que tem que pagar a conta. Hoje, por acaso, é dia 10, Hoje é um dia bem clássico de pagamento, dentre outros dias. Mas hoje é um dia 10, dia de pagamento, e vamos supor que eu tô aqui dando aula e eu esqueci que eu tinha uma conta para pagar no dia 5. Lá pelas tantas eu tô aqui e de repente eu me lembrei assim, não, peraí, hoje é dia 10, então eu tenho que pagar uma conta, tá vencida, faz 5 dias. Já aí, no pensamento, se iniciou o processo de estresse. Então, tem uma liberação de adrenalina e cortisol no meu corpo que vai me colocar em ação e vai me disparar de novo o processo de luta ou fuga. Nessa situação, o que seria lutar ou fugir? Bom, lutar seria pagar a conta, fugir seria não vou pagar. Desde que eu consiga, e lembrem, não vai ter resposta certa ou errada, porque as duas vão querer levar para o mesmo lugar, sucesso e prazer. Se eu evitar de pagar a conta, eu posso ter sucesso e prazer? Posso. De que forma? Bom, eu me livrei do desconforto de ter que ir até a lotérica, ou ter que baixar o boleto, ou ter que entrar em contato com a empresa para conseguir de novo, para ver os juros, para não sei o quê. Tá, eu não fiz isso? Ai, que ótimo, não fiz. A conta ainda tá lá para pagar? Tá. Mas eu não fiz nada disso. Eu me incomodei? Não. Então, eu consegui ter sucesso e prazer. Eu posso me sentir aliviada, posso me sentir tranquila e querer dormir? Posso. Fechou um ciclo. Agora, isso seria se eu não pagasse. Se eu pagar a conta, então, vou pagar a conta, então eu vou lutar. Vou ter que ir lá, ver o boleto, vou ter, tá atrasado, 5 dias dá para pagar ainda? Não dá, tem que pedir um novo, tem que fazer isso, eu vou ter que pedir ajuda. Tá gerando todo um movimento. Bom, eu tô fazendo todos esses movimentos. Vou sair, tô olhando a hora, tá, vai dar, vou correndo lá, então, na lotérica pagar. Paguei. Depois que eu paguei, teoricamente, o meu cérebro vai mandar exatamente essa mensagem. Ó, a Tarlise completou essa tarefa. Então, a gente conseguiu ter sucesso e prazer. Porque, olha só, o que estava fora da regra, acabou. E aí eu saio da lotérica feliz, ou não necessariamente feliz, mas eu saio aliviada porque eu paguei a conta. E sinto já um certo cansaço. Esse cansaço é interessante, porque não necessariamente eu movimentei mundos e fundos, ou eu posso ter ido muito longe, fisicamente falando. Mas como teve, lembrem, o disparo de um disparo hormonal muito grande, o meu corpo vai reagir como se eu estivesse dentro de uma situação de luta ou fuga. Então, ele vai gastar energia. E aí, se eu consigo ter sucesso e prazer, automaticamente, então, puxa, sucesso, paguei a conta, prazer. Agora eu não tô com a conta lá mais me incomodando. Que bom, Vou continuar ali assistindo minha TV, vou continuar com meu telefone, a minha internet bonitinha.
Então tá tudo certo. Ok, tava atrasada? Tava atrasada, mas tu lembrou, né? Que bom, então tá bom. Vai aliviando, vai gerando exatamente o processo final do estresse. E aí vai dando cansaço e necessidade de sono. Com essa necessidade de sono, a gente vai precisar dormir. E aí esse sono pode ser o que a gente chama de sono reparador, porque houve um gasto tão grande de energia que quando a gente deita, a gente se sente aliviado. O Ribas trouxe uma informação legal, né? O estresse vicia. E, de fato, o estresse é viciante. E exatamente porque ele ativa o nosso prazer. A gente tem uma área aqui no cérebro, né, chamada de sistema do prazer, né, o sistema de recompensa, que quando ela é muito ativada, ela vai querer ser mais ativada ainda, né, porque ela vai gerar também dopamina, serotonina, noradrenalina, que são outros neurotransmissores responsáveis pela nossa sensação de bem-estar. Então, bom, pessoas que trabalham em emergência, então médicos, enfermeiros, até mesmo, a gente está falando aqui na assistência social, mas que estão em hospitais, que o movimento é muito grande, podem acabar se tornando pessoas que têm um vício no estresse especificamente. Tá, Thalys, mas como é que isso acontece? Acontece com todo mundo, né? Não necessariamente com todo mundo, mas é só a gente pensar nessa regra básica. Como o estresse ativa a área do prazer que fica no nosso cérebro e que é ativada, né, por coisas que gerem prazer intenso, e a gente tem esse processo todo acontecendo, então eles vão ter que ter sucesso também, a gente pode acabar, sim, gostando daquela coisa. Então, uma situação de emergência, né, que é o mais comum, aonde teve acidente, conseguiram salvar, o caso era grave, deu certo, a cirurgia correu bem, entraram não sei quantos pacientes que estavam passando mal, era alguma infecção, eles conseguiram descobrir. Tudo isso gera estresse, desde que complete o ciclo e se conquiste sucesso e prazer, a gente, então, tem o ciclo completo, e quanto mais intenso e mais frequente, então mais chances a gente tem, de fato, de ter esse vício. Bom, Thalys, e aí, né? Esse vício é comum a todo mundo. Tem que ver a questão de frequência, intensidade, né? Que é bem, e a recorrência. Então, não necessariamente, né, todos que trabalham com situações de extrema urgência e emergência vão ter isso. E também a gente tem que levar em consideração uma outra parte que é 50% do processo, que é a genética. Então, a genética aqui na situação de estresse também vai influenciar. Essa questão do vício e estresse eu trouxe assim mais para curiosidade mesmo, e aí essa é uma situação à parte. Mas, né, o objetivo era entender que estresse é bom, é o que nos coloca em movimento, é o que nos faz sair da situação que está fugindo da regra, é o que nos busca proteger e salvar, seja lutando ou fugindo. Bom, até aqui, então, é esse processo de estresse, todos nós temos, o tempo todo, o dia todo, a gente vai ter em menor ou maior intensidade. O que a gente de fato ouve sobre o estresse? Que ele é mau. E por que a gente ouve que o estresse é mau? Lembrem dali do início, então a gente teve uma situação importante que fugiu da norma, ok? Então, alguma coisa que fugiu da regra. Essa situação vai começar a comportar uma pressão psíquica. Então, quando é que o estresse começa a se tornar agressivo, começa a se tornar realmente ruim para a gente? Vai ter também relacionado uma pressão psíquica. Então, Elizabeth me perguntou, será que tristeza gera estresse? Pode ser que sim. O que acontece? Né? A angústia, o medo, a insegurança, ali que vocês disseram, a ansiedade, pode gerar estresse, sim. Lembrem, são processos diferentes. E eles acabam interferindo um no outro. E muitas vezes a gente acaba se atrapalhando, porque acha que uma coisa é outra. Então, uma situação que comporta uma pressão psíquica, né, intensa e recorrente, começa a nos gerar o processo de estresse. Lembrem, processo de estresse é para nos proteger e nos salvar. Aí a gente está lá, né, sentindo toda aquela emoção, né, em função da adrenalina e do cortisol,
para nos colocar em movimento e sair daquela situação. Só que a nossa forma de reagir à situação começa a se tornar inadequada. Então, eu vou lá e tento fugir. Não tenho sucesso. Ah, eu vou lá lutar. Não tenho sucesso. Ah, mas eu vou lá, então eu tento de novo. Não deu. Essas situações começam a quebrar o ciclo. Então, a gente não tem como sair da situação de luta ou fuga. Né? A fuga ou combate que eu trouxe aqui. A gente não consegue sair disso. E aí a gente não consegue alcançar algo que é muito importante para o processo terminar, que é o sucesso e o prazer. Para que daí a gente sinta o próximo passo para recuperar a energia, que é ter cansaço e a necessidade de sono. A gente fica parado numa intensa carga de energia. E aí o que acontece? O nosso corpo começa a buscar energia da onde ele já não sabe mais que tem. Mas ele vai buscar. Porque a ideia é que a gente saia daquela situação que está fora da regra, que está nos fazendo mal. Não conseguindo resolver, às vezes a gente acaba resolvendo, né? A situação a gente acaba saindo. Se a gente não consegue resolver, a gente começa a dar origem a um outro tipo de processo, que é o que a gente chama de impotência adquirida. Essa ação de impotência adquirida é basicamente se fingir de morto do mundo animal. É quando a gente já não tem mais estratégia, a gente já não tem mais força, a gente já não tem mais condições de continuar. Então, o que a gente faz? Basicamente, a gente sucumbe. Aqui, nessa situação de impotência adquirida, a gente vê os casos mais graves. Então, provavelmente, se vocês já viram, né, aconteceu, né, com alguém próximo de vocês ou com vocês, de situações de abuso moral e não conseguir sair da empresa, ou situações de violência na família e não conseguir pôr fim, ou brigas constantes, né, que não se encerram, que não terminam, que acabam machucando muito, não necessariamente fisicamente, mas lembrem, pressão psíquica, né? Vocês não se sentem bem, não se sentem confortáveis, ou vocês escutam alguém, né, que, poxa, era super animado e de repente, assim, ó, caiu muito. Pode estar passando exatamente por esse processo de impotência adquirida. Sem essa sensação de êxito, então, a gente não tem o processo do ciclo, né? E aí o estresse começa a ser tóxico internamente, porque ele não consegue chegar no pico e terminar. Ele fica preso aqui e aí ele volta. É como se ele tivesse uma queda brusca. Então, a ideia do gráfico é que ele forme um triângulo, né, e complete o seu ciclo. Nesse estresse mal, ele chega até o pico e cai rapidamente. E aí a gente pode ter o que a gente chama de efeito rebote, que acaba prejudicando o nosso corpo. Então, eu tenho um disparo de adrenalina, uma secreção de adrenalina e cortisol muito intenso, e aí eu não tenho como pôr fim nisso. E aí isso aí tem que cair rápido para poder recuperar rápido. Então, as coisas já começam a andar errado. Bom, quanto às formas de reagir à situação, né, e serem inadequadas, eu separei 5 dessas formas de reação inadequadas para a gente pensar hoje, né, e ver se o nosso estresse mal está sendo ativo ou não. Então, os 5 estressores que eu trouxe. Primeiro deles, seja perfeito. Né? Então, a armadilha do perfeccionismo e de não se satisfazer com os resultados. A gente vive uma era, uma época, né? Acho que não é só agora, é de bastante tempo, em que se não for para fazer bem feito, que não se faz. E por bem feito eu digo perfeito. Mas se a gente for analisar, né, a origem da palavra perfeito, a gente vai ver que perfeito é fazer até o fim, é chegar ao fim, é finalizar. Só que a gente não faz uma coisa uma vez só, a gente faz muitas coisas muitas vezes. E para a gente fazer uma coisa bem feita, a gente teve que começar. E é no começar que a gente começa a errar. Porque, bom, em algum momento algo não vai dar certo. E aí, a interpretação do nosso erro acaba atrapalhando essa situação. Começa a gerar, então, uma situação intensa de crítica, né? Então pode ser consigo e com os outros. Habitualmente, a gente critica mais os outros, mas se a gente se observar, a gente está se criticando o dobro. Muitas pessoas que a gente observa assim, criticando, né, outras pessoas têm um padrão de autocrítica próprio muito, muito alto.
Então, a gente só consegue observar quando critica as outras pessoas, mas com a gente também se critica. A ideia do ser perfeito também atrapalha na produtividade. Então, a gente não vai conseguir ser tão produtivo se a gente quiser fazer perfeito o tempo todo. Porque, bom, eu estava aqui, né, a minha folha estava branca, lisinha, aí eu agora comecei a escrever. Eu usei a folha, eu amassei a folha, ela já não é mais a folha perfeita, lisinha que ela foi antes de eu começar a escrever. E, né, tem os erros vivenciados começam a ser experimentados como fracassos. Então, a gente começa a hipervalorizar o que é um erro, né, e acha que aquilo ali é um fracasso total. E aí, aquilo começa a gerar, sim, né, também outras emoções. Então, assim como tristeza, angústia, medo, né, ansiedade geram estresse, essas emoções e tantas outras, raiva, né, também vão gerar estresse na gente. Lembrem, raiva, ansiedade, tristeza vão gerar uma sensação de desconforto. A gente não gosta de se sentir triste. Se eu perguntar assim, alguém aqui gosta de sentir tristeza? Alguém gosta de se sentir ansiosa? Eu tenho certeza que vai todo mundo balançar a cabeça assim e dizer que não. Por quê? Porque dá um desconforto, ansiedade, então, dá dor de barriga, dá náusea, dá tremedeira, dá suor, faz a gente ficar com a boca seca, suar, enfim, né? Tô trazendo ansiedade porque ela tem sintomas muito mais claros, né? E automáticos. A gente não gosta, o nosso corpo foi preparado para não sentir desconforto. Então, a gente vai fazer o quê? Se a gente está sentindo mal-estar, libera o estresse, ó. O corpo achou o cara perfeito para resolver tudo pra gente. Não, libera lá o estresse, porque ele vai ativar a luta ou fuga também e vai nos ajudar a resolver esse processo. Só que aí, às vezes, a gente não está lidando de forma adequada. Se eu continuo achando que se eu errar, né, na minha apresentação, se eu gaguejar aqui para você, se em algum momento eu parar para ler a minha anotação, eu estou sendo ruim, eu estou sendo péssima, ou quer dizer que eu não me preparei direito, aí eu vou continuar sentindo mal-estar, desconforto, e a minha crítica começa a aumentar. E aí as minhas emoções negativas também aumentam, e a minha situação de estresse dentro dessa atividade também vai aumentar. Bom, mas nem tudo é notícia ruim aqui, né? Eu trouxe o antídoto para a gente começar a colocar em uso. Então, a primeira delas é buscar ser a gente. E talvez essa aqui seja a parte mais difícil, eu quis trazer por primeiro. Porque, bom, né, ser você é normal. Lembrar que a gente vai ter momentos que vai ser tudo bem errar. Vai ter momentos que a gente não vai estar feliz. Vai ter momentos que a gente vai estar bem disposto também. Vai ter momentos que a gente vai estar feliz. Que ser a gente é ser único, né? Cada um de nós recebeu uma digital, né? Ninguém tem digital igual. Então, cada um vai ser um só do seu jeito. E, bom, o que eu tô falando aqui parece bobo, simples e que todo mundo já ouviu na vida em algum momento? Sim, né? Eu também já ouvi milhares de vezes. Mas talvez seja uma das coisas mais óbvias que a gente não consegue enxergar e talvez colocar em uso. Errar faz mais parte da vida que acertar. Aqui tem estudos bem interessantes, né? Os últimos estudos, até envolvendo psicologia e administração, mostram que quanto mais as empresas erram, mais elas dão certo, mais elas têm sucesso. E, bom, por que isso está acontecendo? Né? Porque tem um caminho simples. Uma vez que tu tente e tu erre, tu aprende que aquele caminho não é o melhor para ti. Então, tu vai ter que tentar outra coisa. E aí, bom, se tu já sabe que aquele caminho é errado, tu não vai pegar aquele caminho de novo. E aí, tu vai tentar um outro novo, e bom, pode dar errado nesse aqui? Pode. Mas ainda tu pode ter a chance de acertar. E aí, tu vai testando e voltando, né, e se flexibilizando para conseguir conquistar mais coisas. E acertar. Né? Dar-se o direito de errar, que é bem importante. Então, não só lembrar que erro faz parte, mas se permitir errar, que é bem interessante. Então, bom, eu errei. Às vezes a gente vai ter que admitir que errou. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Às vezes errar tem que ter a própria situação de autocrítica, né, e de tristeza, culpa. E o quanto esse sentimento de culpa vai começar a minar os nossos próximos passos.
Um dos antídotos que eu trouxe aqui por último, né, e que eu acho mais importante, depois do ser você é normal, é reconhecer as vitórias. Bom, tem vitórias super altas, né, e vitórias super simples. Se eu tô há dias sem conseguir levantar da minha cama, e eu levantei hoje, então levantar da cama é uma super vitória hoje. Ou, se eu tava lá com uma pilha de coisas para fazer e eu consegui terminar 3, puxa, que vitória, tinha uma pilha de coisas para fazer e tu já fez 3. Reconhecer os êxitos de todos os dias. Esse é um dos antídotos que ajudam a passar por esse primeiro estressor, que é o seja perfeito. Agora eu lembrei, o Leandro Carnal, eu acho que vocês conhecem, que ele é professor, ele é sociólogo, e ele traz exatamente o verbo perfeitando. Porque como perfeito, né, é o fim, é fazer o fim, né? Então perfeitando é o que a gente faz ao longo da vida. Porque a gente vai buscar o tempo todo, né, fazer e fazer o melhor. E é exatamente isso. Se a gente faz bem uma vez, a outra vez que a gente for fazer, pode fazer ainda melhor, mas não vai fazer tão bem quanto a gente fez aquela vez. Vai ser sempre, de alguma forma, diferente. O nosso próximo aqui é o seja forte. Então, essa é o nosso próximo estressor. Quando a gente tem a ideia de que a gente tem que ser forte, aguentar no osso as coisas, a gente não ouve as necessidades, nem emoções, e a gente acha que vai ter que aguentar o que vier. Né? Não, eu aguento aqui, ó, no couro o que tiver que vir. A gente pode sentir culpa em demonstrar fraqueza, acha que tem uma ideia de que superar o seu limite e orgulho é um mérito. Então, a gente às vezes pensa assim, poxa, mas aquela pessoa tá deixando aquilo acontecer com ela, se fosse comigo eu ia fazer o contrário. Mas onde é que tá o teu orgulho? Relacionamento amoroso é bem assim, né? Tá, mas e o teu orgulho? Tu vai lá e vai voltar a falar com fulano ou fulana? E a ideia do sobrecarregar-se. Não, eu dou conta de tudo, imagina, eu tenho mais 300 coisas para fazer, mas pode me dar essa aqui que eu abraço o mundo com as mãos e com as pernas se necessário for. Quando a gente começa, né, a não prestar atenção no que é um limite para nós, no que a gente também, né, vai ter de valor, e aqui trazendo orgulho também como nosso valor, o nosso senso de importância, a gente termina ultrapassando e deixando com que os outros façam o que quiserem com a gente. E aí, como a gente já não está dando conta das coisas, a gente não consegue terminar alguma situação, não consegue terminar trabalho, não consegue fazer isso, a gente vai se sentindo mais culpada, vai gerando culpa. E não só isso, pode ficar triste. E aqui, né, a Luciana trouxe antes, né, o gerar depressão. Bom, se a gente não consegue se desvencilhar, né, de uma situação que foge à norma, então intensidade e frequência, né, e a recorrência, pode sim, pode ser, e mais a genética, pode ser que a gente tenha uma situação de depressão. E o antídoto para isso? Aqui eu trouxe a palavra vulnerabilidade. Ela é algo que todos temos quando estamos atentos a isso, escutamos nossas emoções, dúvidas e necessidades. Ser vulnerável, né, ter vulnerabilidade, é prestar atenção em tudo que tem de melhor e de não tão bom na gente. É estar consciente, né, dos defeitos e qualidades. Bom, Tharlise, tá bonito isso, mas e aí o que a gente faz com isso? Quando a gente ouve as nossas emoções, se eu tô triste, eu não vou me obrigar a ir para uma festa e ficar feliz. Ou eu não vou ficar perto, né, talvez, de uma situação que vai me exigir uma energia muito grande. Talvez eu busque agora, naquele dia, como eu tô triste, né, não ficar lá no quarto escuro, chorando, ficando, né, mal, mas eu vou procurar me acolher. Então, eu vou me tratar bem. Bom, talvez seja me levando para dar um passeio mais tranquilo, conversando com alguém que eu gosto bastante, que vai poder me ouvir, e que goste de mim. Pode ser me tratando melhor naquele dia, indo mais devagar. Ah, mas eu tinha que limpar toda a casa. Tá, mas hoje eu não tô me sentindo bem, eu fiquei irritada, ontem teve uma discussão, deu uma briga. Ah, eu não tô me sentindo tão legal, não tô me sentindo nem animada.
Bom, quem sabe a gente, ao invés de limpar toda a casa, faz o simples hoje, né? Então, lava a louça, arruma a tua cama. É isso. É a gente poder atender a nossa necessidade naquela situação. É estar atento. E percebam que eu não disse que é para a gente se entregar à emoção. Então, a tristeza vai nos fazer querer parar, provavelmente, chorar por muito tempo, não querer mais ver ninguém. E não é isso. É a gente poder acolher. Bom, eu tenho vontade de chorar porque eu tô triste, talvez eu chore, mas não necessariamente isso vai durar o tempo todo. É ao mesmo tempo que eu não quero ver tantas pessoas. Talvez tantas pessoas hoje não seja o melhor, mas tenha uma ou outra que eu possa conversar e que eu sei que vai me fazer bem. Ouvir a si mesmo e satisfazer de forma saudável as suas necessidades. Né? E aqui eu gosto de trazer um exemplo, que é o da comida. Mas aí naquele dia que eu tô mais triste, eu saio para comer então um monte, né? Eu só como porcaria. É uma ideia que vem assim de uma forma mais geral. Olha, talvez nesse dia especificamente, comer a porcaria não vai te fazer bem, porque depois talvez tu não te sinta feliz com isso. Mas tu pode sim te dar o direito de, em uma das refeições, comer algo que tu goste muito e que não necessariamente vai ser a porcaria. Porque aquilo que a gente imagina muitas vezes que vai nos ajudar, vai só estimular a área do prazer. E não necessariamente vai nos fazer bem. E aí, bom, talvez o melhor seja eu preparar minha comida, ou seja, eu sair e comer mesmo, mas aí eu como aquele momento, com aquela ideia, com aquela intenção. Eu tenho consciência do que eu estou fazendo. E lembrar que não é mérito ficar sobrecarregado ou ultrapassar os seus limites. Aqui, gente, tem uma ideia muito bacana que é o aprender a dizer não. Muitas vezes vale um não bendito que 1000 sims falado. Dizer não, né, nos ajuda a entender o nosso limite e a passar o nosso limite para o outro. Então, se eu... Oi? Thalisa, a sua Márcia, acho que queria falar. Né? Tá. Desculpa te interromper. Não, pode me interromper, porque eu não vi. Não, eu ia aguardar um momento mais adequado para falar, mas quando a gente falou falasse na questão do ser forte, eu me lembrei dos meninos quando são pequenos, que os pais costumam dizer, homem não chora. Uhum. Isso é uma coisa, hoje em dia não tanto, mas né, na minha época isso era mais comum, não chora porque menino não chora. E realmente isso é uma carga, né? Porque o homem acha que não pode chorar. Às vezes tem muitos que cresceram achando que não poderiam se expressar dessa forma, né? E a outra coisa que me ocorreu foi o antídoto da mulher muito comum é sair para comprar, né? Fazer compra, vamos para o shopping. Uhum. Exatamente. Perfeito, Márcia. São comportamentos, né, que são consequências dessas emoções, né, de pensamentos que a gente vai tendo. Tu trouxe uma coisa que é muito legal, assim. Hoje se bate mais na tecla de que é importante o menino expressar a sua emoção também. E a gente vê isso como consequência quando adultos. Né? Então, assim, as situações que vão se passando, né? E a própria questão também da mulher. Né? Então, olha só, vai comprar, ou vai gastar, ou vai fazer alguma coisa. Talvez não seja aquele momento. Talvez tu vá adorar sair para comprar aquela roupa que tu tá já de olho faz tempo, né? Ou sair para comprar alguma coisa para ti. Mas não naquela situação. Talvez naquele dia específico tu precise cuidar de ti de outro jeito. Né? É talvez ficar em casa, falar com alguém que seja da tua confiança, ou é só ficar mais quietinha naquele dia, e aí depois sim tu vai sair para fazer aquilo, e talvez tu saia e sinta muito mais prazer em fazer. Porque, bom, tu tá saindo para fazer aquilo, tu não tá saindo com a intenção de eu vou fazer aquilo para me sentir aliviada porque eu estou tendo um desconforto. Me compensar. Exatamente. E a questão dos meninos, a importância de expressar as emoções é para que eles também possam entender as emoções dos outros. Quando a gente consegue entender a nossa emoção, né, quando a gente se cuida, a gente também começa a trabalhar a percepção da emoção do outro. Então, a gente começa a se tornar um tanto mais sensível, né, porque a gente consegue observar, olha, quando alguém faz isso, tá triste. Quando a gente não tá feliz, tá com raiva, faz assim. Né? Então, é toda uma sequência. Bom, o terceiro estressor é o faça esforço. Né? Então, eu tenho que dar duro para ter êxito,
algo fácil é desvalorizado, às vezes a gente consegue, né, tá lá trabalhando, por exemplo, questão de trabalho, né, tem uma promoção, aí agora eu vi que alguma coisa mexeu aqui, Annelise, eu não sei, eu com o Zoom não sou muito chegada, assim. Não, só te mandei uma mensagem referente ao nosso tempo. Ah, tá. Não, então já vou terminar. Mas então, faça esforço, né? Só tenho mais 2. Mas então, dá duro, né? A questão do trabalho também é desvalorizado. E é interpretar as situações como injustas, quando se consegue algo fácil. Então, muitas vezes a gente consegue assim, poxa, aquele dia eu fui lá e tava tudo, né, direitinho, eu consegui comprar, eu consegui fazer. E a gente pensa assim, mas né? Acontece com todo mundo, não era comigo, né? Eu tenho que dar duro mesmo na vida toda, trabalhar, suar a camiseta para as coisas acontecerem. O antídoto, né? Confie mais na sua inteligência, capacidade e memória. Né? Separar detalhes de prioridades. Normalmente, as pessoas que dão duro o tempo todo, elas se preocupam muito com os detalhes e não com as prioridades do processo para conseguir o resultado. Né? Então, buscar o resultado e não só ficar focado nesses detalhes. E eu trouxe essa preguiça aqui porque os últimos estudos mostram que quando a gente tem momentos de lazer, né, em equilíbrio com os nossos momentos de trabalho, né, a gente consegue muito mais ter rendimento. Então, assim, independente da época da vida da gente, é importante equilibrar momentos de lazer, de diversão, né, com momentos também de trabalho e execução de tarefas. O quarto estressor, agradar os outros, né? Então o medo de desagradar acaba oprimindo, né, a si próprio, gerando sentimentos de rejeição e abandono. Os desejos e necessidades dos outros são sempre mais importantes. Não se sabe dizer não, que foi o que eu disse antes, e o medo constante de fazer mal ou mal feito. E aí aqui, né, como antídoto, é impossível agradar a todo mundo. Lembrem que nem dinheiro consegue. Então, até quem tem muito dinheiro quer ainda mais dinheiro. Então, nem o dinheiro tá com toda essa bola. E é saudável pensar em si mesmo, né? E viver de acordo com os seus valores, as suas necessidades e vontades. E aqui, né, tem a verdadeira definição do egoísmo. Um egoísta é alguém que não pensa em mim. Então, ter uma dose de egoísmo, que é o que a gente chama, né, é essencial para que tu possa te enxergar. Então, uma gotinha de egoísmo é importante para que tu possa te enxergar, te escutar, ouvir tuas necessidades, as tuas emoções e teus valores. Agora, passar o tempo todo vivendo isso nos leva para o egoísmo, né? Então, para o outro lado desse egoísmo todo, que é quando eu não enxergo mais ninguém, eu não me preocupo mais com nada, né? E eu também não consigo atender as necessidades dos outros. Por fim, né, uma coisa que me falta agora, porque eu já estourei o meu limite de tempo, é a pressa, mas que ela também é um estressor, né, porque quem tem pressa não faz bem feito, né, e ela pode aqui a pressa tem um adendo, ela pode se relacionar com a natureza impaciente. Então, tem a pressa, né, pode ter uma relação com a genética. Então, a pessoa pode também não ter relação genética, mas está sempre correndo porque tem medo de não conseguir terminar tudo, ou não consegue, acredita que não vai dar tempo para fazer, né? Ela se torna precipitada, aí ela acaba cometendo erro, aí começa a atrasar, aí mesmo que a coisa não anda. O antídoto, né? O que é o melhor? É reservar tempo para fazer as tarefas, né? Usar o relógio a teu favor. Então, bom, se eu vou levar 2 horas, 3 horas, é calcular realmente. Se eu lavo roupa em 1 hora, eu separo 1 hora para lavar só a minha roupa, talvez. Né? E depois, para lavar a louça, eu levo 30 minutos, eu lavo a louça em 30 minutos. Se eu levo um tempo de atendimento de 45 a 50, eu reservo 1 hora, porque eu tenho um intervalo. Se eu tenho que falar, né, aqui com vocês, eu reservo um tempo maior, porque eu tenho o meu preparo e o meu final. Dividir os horários e as tarefas, né? E contar com os imprevistos. Então, bom, eu já vou deixar mais 5 minutos, 10 minutos, porque eu sei que o trânsito às 6h30 é cheio. Então, eu não vou nem sair antes, né? Eu já deixo para marcar talvez depois, né? Para eu também não sair correndo. Ou, para mim tá tranquilo, eu saio antes, então saio antes, pronto. E lembrar, gente, que tempo é valioso. Se é urgente, é porque já é tarde demais. Então, eu queria agradecer, né, a todos vocês, né, principalmente a associação, a Inês pelo convite, a Lauana também. E aqui ficou o meu contato,
Né? E é isso, pessoal. Muito, muito obrigada. Obrigada, Tarlise. A gente que agradece a tua disponibilidade de estar aqui conosco hoje à tarde. Então, pessoal, vamos abrir para as perguntas. Quem tiver uma perguntinha, levanta a mão, que daí se desmuta para a gente ir organizando. A gente tem até as 13h10. Tarlise, só vou te pedir para te interromper a apresentação bem na barra em cima. Tá. Tem ali interromper, que daí a gente vê tela cheia. Aí. Aí. Obrigada. Eu que agradeço. Apareceu uma mensagem aqui, Luciana levantou a mão. Pode falar, Luciana. Bom, a Tarlise falou uma coisa que me chamou a atenção, que é a questão de destinar o tempo. A questão de dividir o tempo, né? Acho que foi isso que a Luciana falou. Eu acho que sim, deu uma travadinha no áudio dela. O sinal dela tá ruim. Luciana, eu acho que foi isso que tu quis dizer, né? A questão de dividir o tempo, isso? Isso. Dificuldade de eu medir. Às vezes eu quero ser boa comigo. Bom, hoje eu preciso dormir mais. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer isso, porque eu já agendei. Aí me gera um estresse, porque eu não consigo fazer. Essa é uma situação, um exemplo que eu estou dando. Outra coisa que eu comento, assim, qual é a saída? Vou perguntar agora qual é a saída. Uma situação te gerou um estresse com uma determinada pessoa, com um determinado grupo, e tu não consegue resolver. Tu tenta e não consegue. Aí também é uma coisa a ser trabalhada, né? Mas por muito tempo e com muito sofrimento. São coisas que eu vi difíceis de superar. Estou falando pelo meu caso. Assim como diz que tem problema de pânico, está, porque a gente não pode assumir que tem o tempo todo, eu tenho problemas de tratamento também, psicológico, essas coisas. Então, são coisas que, às vezes, são bem teóricas, o que colocou muito boas, mas, às vezes, a gente tem dificuldade de colocá-las na prática. Aí é que mora o perigo, né? Então, qual seria a solução para a questão de organização e qual seria a solução para um impasse que está te de estresse, mas tu não tem como resolver, tu é impotente perante a situação, né? Tem coisas que a gente houve lá passado, tal, e tu não conseguiu resolver, e aquilo fica na tua mente, fica te incomodando e te gerando estresse. Então, qual é a solução? Estou te fazendo perguntas, então, Tarlise. Não, mas imagina, Luciana, para a questão de organização, né, a primeira coisa que a gente faz é definir o que é essencial para aquele dia. Então, bom, eu posso ter uma lista de 10 tarefas. O melhor é... Tá, mas e para hoje? O que é para hoje? O que eu tenho que dar conta hoje? Das 10 eu tenho 3. Bom, então tu vai dar conta das 3. Né? E sobe. Prioridade. As outras, bom, depois que eu executar as 3 eu vejo. Elas não vão sair da lista, mas a ideia é que tu faça uma lista realista. Então, o que eu posso dar conta hoje? Então das 3 ali eu tinha que sair no médico, né? Pagar conta e fazer almoço. Tá, que horas é o médico? É de tarde. Pagar conta, posso pagar junto com na hora que eu sair, né, de tarde? Não dá porque o médico é no fim da tarde. Bom, então eu faço almoço e saio para pagar conta, saio antes, pago a conta, eu vou no médico. É aí que a gente começa a ver. Então, é ser realista e procurar ver o que se pode fazer naquele dia, essencial para aquela situação. Agora, situações de impotência, né? Quando o estresse é mal. Que bom que tu perguntou, Luciana, porque eu acabei não falando. Nessas situações, a gente sempre aconselha a procurar um profissional. Porque, lembrem, a gente acaba confundindo com outras emoções. Então, aonde a gente não está conseguindo enxergar com clareza, né, o melhor é que a gente procure ajuda profissional. Principalmente, né, eu sempre digo assim, principalmente quando tu já percebe que a coisa não está indo. Tu tentou lutar, tu tentou fugir, não deu, já procura ali. Não deixa agravar. Porque quando agrava, né, a gente sabe que vão ter consequências. Então, a gente não quer que tenham consequências. O melhor é procurar o profissional para que te ajude, né, a entender de fato as tuas necessidades, as tuas emoções, o que aconteceu, né, que forma tu está enxergando aquela situação, e aí sim buscar um caminho. Às vezes o caminho não vai ser solucionar e resolver falando, às vezes o caminho vai ser encerrar e tu te retirar. Mas só que aí é importante ter essa ajuda, né, essa outra percepção, para que tu possa fazer a melhor escolha para aquela situação.
Então, não vai ter uma resposta aqui específica, mas sim, assim, se puder, procure um profissional. Tá bem, obrigada. Posso falar mais uma coisinha? Pode falar. Ou não? Tem mais gente? Tem mais alguém? A Tharise falou que Tá bem, Inês. é bom procurar uma pessoa, um amigo, né? Só que hoje em dia as pessoas, a gente está mais egoísta, né? Às vezes eu vejo assim que às vezes tento falar com uma pessoa e ela vem com tanta bagagem que eu penso assim, talvez o problema dela seja mais importante que o meu, eu subjugo o meu. Isso acontece muito hoje em dia. As coisas prazerosas, o computador, o telefone, televisão, sei lá o quê, elas são muito atrativas. Então, as pessoas acabam falando pela minha experiência. Eu vou falar de um problema e a pessoa te derruba 50 dela. E aí, é com aquele problema aí. É difícil, às vezes, tu cortar se tu tiver uma empatia, colocar no lugar da pessoa. Só que, às vezes, existe muita falta de empatia hoje. As pessoas estão muito introspectivas dela. Introspectivas não, muito focadas a ela. Então, também, essa situação eu vejo hoje como bem mais difícil. Então, aí recai na questão do profissional. Mas essa premissa aí que tu deste, eu acho bem palha, bem parca. Parca é a palavra. Obrigada. Obrigada, Luciana. Obrigada, Tarlise. Agora a Inês, então, que tinha levantado a mão, e depois o Ribas. A gente não está te ouvindo, Inês. Tem que te desmutar. É? Isso. Isso. Fulana está estressada. E tanto colocaste que tem aquela posição de reação inadequada. Essa posição inadequada com estar estressada, porque são duas coisas diferentes. A reação inadequada é o que a gente transparece para os outros, né? Seria isso. E o estresse é uma coisa mais íntima nossa. Oi? O estresse é um processo que ocorre dentro da gente. Ele dentro da vai gente. gerar. A reação inadequada é o que a gente transmite aos outros. Aí tu és estressada. Por que aí nós chamamos de estressada? Aí entra o julgamento, né, Inês? Que a Luciana falou. Aí a gente vai passar por uma questão que é social. É por isso que eu trouxe assim, talvez naquele dia tu não vá sair falando com todo mundo, mas tu sabe que tem uma pessoa, duas pessoas que são importantes para ti, que te escutam. Então tu vai buscar estar com elas. São aquelas pessoas que a gente considera importantes pra gente, né? Tem que a gente toma esse cuidado, porque às vezes assim, são pessoas, às vezes um amigo, às vezes pode ser um familiar, né? Às vezes é o profissional. Mas, bom, tem alguém ali que pode te ouvir naquela situação. Agora, como tu trouxe, Inês, aqui a gente passa também pelo julgamento. E, às vezes, ter uma reação não necessariamente te faz uma pessoa estressada. Não, tu não é estressada. Tu teve uma situação de estresse. Não significa que tu seja estressado. Né? Todo mundo, em algum momento, assim, até a pessoa mais tranquila, né, e falando geneticamente, né, desse ponto de vista, teve uma situação de estresse. Porque o estresse é um processo que ocorre em todos nós. E não necessariamente vai ser uma pessoa estressada e perder a cabeça o tempo todo. Obrigada, linda. Obrigada. Obrigada, Inês. E agora acho que era o Ribas, né? Isso, Ribas. Isso. É duas em uma. Como a pessoa se dá conta de que ele, indivíduo, está estressado, quais seriam os sintomas, e a relação estresse baixa imunidade, se tivesse alguma coisa a falar sobre isso. Claro. Quanto ao estresse, né, Ribas, assim, vai muito do que a pessoa está observando que está fugindo do seu padrão. Então, por exemplo, o sono já está diferente, a alimentação está diferente, né? A gente consegue observar muito isso em comportamentos. Sono, alimentação, está mais incomodado que o habitual, né? Então as coisas estão assim, levando num nível assim que não me irritava, agora me irrita. Por exemplo, a questão assim, a gente estava conversando antes da cachorrinha que latia por qualquer coisa. Se eu começo a ouvir ela latindo por qualquer coisa e eu me incomodo, e antes não me fazia diferença, tem alguma coisa aí que está errado. Então, aí que a gente começa a acender o sinal de alerta.
sono, alimentação, né? Acho que eu disse, essas tarefas começam a se tornar difíceis de fazer também, né? Eu consigo fazer, mas tá tudo incomodando, tá tudo irritando. Então, são alguns sinais, né? E a questão da imunidade. Quanto maior o estresse, né? Isso a gente sabe, maior a secreção de cortisol e adrenalina no corpo. Esses dois hormônios, né, liberados no corpo, né, em alta quantidade e frequentemente recorrente, vão começar a entrar em interação com outras partes do nosso corpo e aí vão começar a baixar a imunidade. Por quê? Porque é realmente o processo inverso, né? Então, eu não consigo terminar a luta ou fuga, não consigo descansar, eu estou gastando energia. É como se a gente tivesse um monte de soldados sem ganhar guerra nenhuma. A gente só está perdendo nessa batalha. Não sei se eu consegui te responder, Ribas. Não, era isso, porque inclusive tu desperdiça também soldados novos que estão chegando ao corpo, porque tu acha que já tá com gente suficiente na batalha, né? Exatamente. Então tu joga células novas que poderiam estar te ajudando fora. Exatamente. Uma técnica que a gente sempre utiliza e que, assim, ela é uma das melhores técnicas, assim, a comprovação científica dela é fantástica, é a respiração. Quando a gente passa a controlar a respiração, então a gente ajuda muito nesse processo. A gente não vai tirar o estresse, a gente não vai tirar as emoções negativas da vida da gente, muito pelo contrário, a gente está vendo a função deles, né, protetiva, mas a gente consegue daí auxiliar, lidar melhor. Então a respiração, poder respirar bem fundo, soltar o ar pela boca, e essa respiração, né, ela realmente auxilia, o que a gente chama de respiração diafragmática. Ela vai ajudando nesse processo a lidar melhor com o estresse. E se é um estresse recorrente, né, como aquele estresse mal, a melhor saída é realmente procurar ajuda. Então, procura falar com alguém, procura contar o problema, procura um profissional. É realmente importante nessas situações. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Não? Eu quero fazer uma pergunta, se ninguém mais tem pergunta. Thalys, eu queria saber em relação às relações, o meio, assim. Quando a gente convive com uma pessoa que a gente identifica que ela está estressada, né? Qual deve ser a nossa condução enquanto sujeito que está convivendo, né? Que está percebendo esses sintomas, né? Como que a gente deveria conduzir isso, assim? Uhum. Ai, que legal que você perguntou isso, Lauana. Uma forma, né, se a gente está percebendo, a gente pode usar uma ferramenta que é fantástica, que é tentar ser empático, se colocar no lugar dela. Aí provavelmente a gente vai perceber que ela está se incomodando muito. Quando a gente consegue perceber que, bom, talvez incomode desse jeito, a gente consegue escolher melhor as palavras para poder falar para ela. Então a gente provavelmente vai conseguir dizer assim: olha, talvez eu tô notando que tu tá diferente, que tu não tá bem, tá acontecendo alguma coisa. Às vezes conversar no início pode ser assim, se a gente conseguir mostrar empatia pelo que a pessoa está sentindo, né, já é um grande passo, é um meio do caminho dado aqui que com certeza vai ajudar ela, porque ela pode pensar assim, sabe que realmente as coisas estão difíceis para mim, não tão legais. A maneira como a gente vai chegar pode ajudar ou pode não ajudar a pessoa. Eu acredito que nessa situação a empatia pode ajudar muito mais. Se colocar no lugar dela e daí escolher as tuas palavras, né, como tu vai falar, pode ajudar. Até para que ela busque, né, um atendimento, se for necessário, ou às vezes só falar já vai ajudar, né, porque ela vai se dar conta, olha, é verdade, eu não estava me dando conta disso. E é bem diferente quando a gente é empático do que a Inês trouxe, né? Sair julgando, mas tu tá estressada, olha aí, tá fazendo isso. A gente sai do julgamento para entendimento. E aí a gente abre portas aqui a gente sai fechando, né? Fechando janela, fechando tudo. Porque a gente pode acabar contribuindo com esse processo de estresse que a pessoa já está vivenciando, né? Acho que principalmente em grupos a gente pode acabar afastando pessoas, né? Contribuindo com esse estresse que já está ali instaurado, né? É verdade. É verdade, imagina. Então tá bem, pessoal, acho que a gente vai encerrando, mas antes da gente se despedir, vou pedir para a Lauana tirar a nossa fotinha. Todo mundo sorrindo, tem 2 telas, então não dá para saber onde a gente vai sair. Isso, só tem algumas pessoas com a câmera fechada.
A Marta abriu. Agora todo mundo abriu. Isso. Então tá. 1, 2, 3 e foi a primeira. Sorriso. Só um pouquinho. Podem ir conversando enquanto isso, enquanto eu salvo. Tá todo mundo estressado? Tu deixou todo mundo estressado hoje. Pode descongelar o sorriso, Lau. Pode descongelar. Só um pouquinho que travou aqui. Eita, nós. Tá séria a Isabel. Não, olha ali, ó. Tô vendo os dentes dela. Eu tô pensando que a palestra da Thalise foi maravilhosa, maravilhosa. Me deu várias vezes nos dedos, tá, Thalise? Poft. Gente, alguém pode tirar foto da segunda tela que meu computador simplesmente trancou. Alguém vai tirar ou querem que a Babi vai tirar? A Babi. Obrigada, Babi. Ainda tem efeitinho, né? Pronto? É melhor tirar as duas, não acha? Tira Para de ela novo. vai ficar diferente. Então, a primeira agora. Poxa, gastei. Mais uma que a Lau ficou triste. Ai, desculpa. Prontinho. Thalise, muito obrigada. Foi Obrigada. uma tarde Obrigada muito também, boa Thalise. contigo. Excelente. Muito obrigada pela tua apresentação, foi Grande abraço. ótima. Obrigada a todo mundo que participou. Até o próximo. Gente, abraço para Beijo, todos. Obrigadão, gente. Beijo. Tchau, Beijo. pessoal. Tchau. Obrigada, Tchau, Inês. Thalise. Tchau, Até amanhã. Semana que vem. Tchau, E tchau. até amanhã, conexão. Isso, Isso, com Lu. Ribas. Valeu, Lu. Vai ser bem legal. Tchau. Beijo. Tchau, Thalise. Obrigada. Obrigada, menina. Um beijo para vocês. Muito obrigada. Um abraço. Tchau. Tchau, gente. Tchau.